Olá! Começa agora o primeiro episódio da 11ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Esta temporada é temática e trata de temas voltados à saúde. Eu sou a jornalista Isabel Mega, da CNN Brasil, e entrevistei durante o Fórum Saúde 2024 dois nomes muito experientes em suas respectivas áreas de atuação. O presidente do Grupo NC, Carlos Sanches, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que recentemente fecharam um acordo de financiamento no valor de R$500 milhões, oriundos do programa BNDES Mais Inovação. Só no complexo de farmacêutico, nas empresas que produzem remédios, fármacos, o BNDES esse ano já aprovou R$2,5 bilhões, R$1,5 bilhão do ano passado. Nós conseguimos trazer medicamentos de qualidade por preço acessível para o consumidor. Eu acho que esse sempre foi a filosofia da MS. Começar com o senhor, presidente. Primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. É um super evento para a gente discutir diversos pontos de vista do complexo industrial. E num contexto em que tivemos recentemente investimentos muito importantes via BNDES. Como é que isso pode ser aplicado? Como é que isso pode ajudar a trazer mais acessibilidade também para as pessoas em aquisição de medicamentos? Bom, sem dúvida nenhuma, o BNDES é um parceiro muito importante. A indústria requer muitos investimentos, e investimentos esses que precisam ser apoiados. O BNDES está nos apoiando, sempre nos apoiou, já de longa data na nossa história, e estamos fazendo muitas ampliações e muitas novas fábricas com esses recursos. Ministro, obrigada por conversar com a gente também. Saímos recentemente de um anúncio muito robusto de investimentos, da ordem de mais de R$1 bilhão, e o senhor teve uma fala muito enfática nesse sentido, né, de pensar também na aplicação na ponta desses recursos, no desenvolvimento de pesquisas. O que vocês vislumbram como prioridades nesse momento, pensando no ponto de vista de saúde? Olha, só no complexo de farmacêutico, nas empresas que produzem remédios, fármacos, o BNDES esse ano já aprovou R$2,5 bilhões, R$1,5 bilhão do ano passado. Você tem uma comparação, por exemplo, no semestre de R$2,5 bilhões, o primeiro semestre de 2002 foram 590 milhões. É 4 vezes mais. Esses 4 bilhões que nós aprovamos em um ano e meio é recorde histórico do BNDES. Esse semestre é recorde histórico. E ainda esperamos aprovar nesse segundo semestre mais R$1,5 bilhão. Então, nós devemos fechar o ano com 5,5 bilhões só para essa indústria, que é uma indústria de ponta. O setor de saúde é 9,7% da economia brasileira. E essa indústria, ela tem uma característica, porque como ela é muito dinâmica, é muita inovação, o Brasil importa muitos produtos. Então nós temos um déficit de quase US$15 bilhões. Essa fábrica, por exemplo, como o presidente Carlos Sanches anunciou, ela vai gerar superávit comercial. Nós vamos começar a exportar produtos, gerar divisa e gerar emprego, e emprego de qualidade, que é o que a indústria farmacológica permite. Então nós estamos mudando de patamar. Eu só queria destacar também, eu falei ao final, que nós criamos um fundo para financiar só insumos para o SUS. Aquelas empresas que hoje produzem equipamentos para o SUS, instrumentos, material cirúrgico, material de atendimento, podem procurar o BNDES, nós temos lá um fundo de R$500 milhões disponível para isso. E um fundo de R$250 milhões para as pequenas empresas de base tecnológica, chamadas startups. Esse é um setor em que você consegue formar unicórnios. No mundo, unicórnio é uma empresa que chega a mais de R$1 bilhão. Então, é um setor que você pode ter novos talentos surgindo e cientistas que estão pesquisando, ajudando a fomentar. A própria indústria tem interesse nisso, porque essas empresas são complementares e podem trazer novas rotas. Então, é um setor que precisa de muito conhecimento, muita inovação, muita pesquisa. E os empresários inovadores que acreditam na produção, na ciência, na inovação. Carlos Sanches era do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação há 12 anos atrás, quando eu era ministro. Então está aí o resultado, é a maior empresa do setor, uma empresa da América Latina, e estamos muito contentes com essa parceria e com os resultados. Falando da aplicação direta dessa linha desenvolvimentista, presidente, como é que isso vai se aplicar na prática? O que vocês vislumbram aí de projeções em termos de pesquisa, de desenvolvimento?
Olha, são duas áreas, a área de pesquisa e a área de produção em si. Então, esses recursos desse ano que estão sendo aprovados, eles estão sendo investidos em ampliações de fábrica. Nós, como eu disse aqui no evento, o mês passado foi o nosso recorde de produção e chegamos na capacidade total da empresa. Então, nós estamos aumentando em 50% a nossa capacidade de produção de sólidos, que é a nossa fábrica de Manaus, que já é uma das 5 maiores do mundo que vai crescer 50%. Estamos fazendo 3 fábricas de especialidades, uma fábrica de hormônios injetáveis aqui em Brasília. Estamos ampliando uma fábrica de antibióticos no Rio Grande do Sul. E estamos fazendo uma fábrica de oncológicos orais em Hortolândia. Esses recursos são para esses projetos. Uhum. Quando a gente fala desse assunto e pensa em termos da ponta mesmo, do paciente que vai receber um desses medicamentos, dá para a gente falar também em redução do preço desses medicamentos, ministro? É uma consequência que vocês pensam na liberação desse tipo de projeto? Seguramente. Quanto mais você investe em conhecimento, o que o conhecimento traz? Primeiro, novos medicamentos para responder aos desafios da ciência. Por exemplo, oncologia, tratamento do câncer. É uma pesquisa permanente para você responder e melhorar a eficiência. Segundo, à medida que você tem fábricas no Brasil que produzem em escala, que produzem com eficiência, que competem internacionalmente, o preço vai ser muito mais barato do que você importar, o risco do câmbio para quem importa, todo o problema logístico de você trazer para o Brasil. Então, seguramente isso vai beneficiar a qualidade da saúde. Quando você chega numa farmácia hoje, tem muito mais opções e o Brasil ainda tem que tem farmácia popular. Quer dizer, os medicamentos de maior uso, especialmente das doenças crônicas mais graves, eles são gratuitos, oferecidos pelo SUS. O SUS é um programa muito avançado em termos de concepção de saúde pública. E exatamente porque nós também temos o SUS, nós temos o poder de compra. Então o Estado compra muito, e ao comprar muito, ele permite às empresas produzirem e reduzir o custo e beneficiar a população. A gente ainda, de certa forma, tem uma dependência de trazer esses produtos de fora, né? É uma maneira também de você reforçar a nossa Nós temos um déficit de 15 nacional. bilhões de dólares. E todos os países hoje estão buscando mais autonomia, mais soberania nessa área. Porque o Covid, o que ele mostrou? Faltava luva, faltava seringa, a vacina chega mais tarde, então você morre mais gente. No Brasil morreram 700 mil pessoas, em parte pela gravidade da doença e também porque se combateu o distanciamento social, porque se combateu a vacina. Mas a ciência tem resposta, nós temos que acreditar nela. Então é muito importante o Brasil ter capacidade própria, autonomia, independência e fortalecer emprego, renda e a qualidade de vida da população. Dá para falar de um contexto pré- e pós-pandemia, quando a gente pensa desse ponto de vista de complexo industrial, presidente? O mundo depois da pandemia é um mundo que acordou para como esses medicamentos, essa cadeia de suprimento é feita. Ficou claro que você tem que ter uma certa soberania, uma certa controle da produção para que você consiga satisfazer a saúde da sua população. Então, todos os países agora estão tentando ter uma parte substancial da sua saúde sob controle. E é isso que a OMS pretende ajudar o Brasil a atingir esse patamar. Para o BNDES foi vital, né, ministro? Porque eu vejo pela gestão que o senhor toca que há um eixo específico para a saúde, isso é pensado e é uma realidade que vem muito fruto também do que a gente viveu na pandemia, né? Eu acho que tinha um discurso no Brasil que é assim, nossa vocação é agrícola, nós não vamos ter indústria, não temos mais como ter indústria. Eu ouvi isso muito quando eu tomei posse. Havia um pessimismo em relação à reindustrialização, à neoindustrialização. É muito bom que o Brasil seja um grande produtor agrícola. Nós somos o 3º maior produtor e o 2º maior país que vende produtos agrícolas para o mundo. Nós somos o primeiro em soja, primeiro em carne, o 2º em carne de frango, o 3º em carne bovina, o primeiro em café, o primeiro em suco laranja. Então o Brasil é um grande produtor. Só que o que daqui é o agro? É a água que está aí, a gente poderia considerar nessa sala. O microfone, a câmera, o celular, a roupa que a gente vive, o prédio que nós estamos, o avião que eu vim, etc., o carro, tudo isso é indústria. Então o valor agregado está na indústria. O Brasil, para se desenvolver, tem que ter indústria. Então o BNDES, esse ano, nós já aumentamos em 157% o financiamento da indústria, comparando com o primeiro semestre de 2022, e aumentamos em 204% para a agricultura, e no caso do setor de fármaco não tem comparação, é mais de 400%.
o aumento do financiamento. É recorde histórico no BNDES. Exatamente por essa emergência e porque tem bons projetos. E porque o BNDES hoje, com a linha INTR, que é uma linha para inovação, porque inovação é risco. Você vai fazer um novo processo, um novo produto. Por exemplo, o Carlos, para desenvolver na MS um novo fármaco, ele precisa certificação na Europa, certificação nos Estados Unidos, certificação na Anvisa. O tempo da demora é prejuízo que ele está tendo. Se não aprovar, ele perdeu tudo que ele investiu. Então tem risco. Por isso que o Estado tem que estar junto, tem que dar uma linha de crédito mais confortável, para que estimule o empreendedor a correr esse risco e buscar esses novos mercados, essas novas soluções. Você veja que com aquele remédio de emagrecimento e combate à diabetes, uma única empresa na Dinamarca, ao descobrir esse fármaco, o faturamento da empresa é maior que o PIB do país, é maior que a economia toda do país. Então esse é um setor muito potente. Já é no Brasil 9,7% da economia, a saúde. É quase 10%. Se você pegar no seu consumo, você vai ver que você gasta e quanto mais você viver, mais você vai gastar. Então, todo mundo gasta. Então, é uma coisa muito importante. Nós temos que acreditar e fazer o que a MS está fazendo. Gerar capacidade produtiva para deixar de importar e começar a exportar. É isso que nós queremos. Presidente, antes da gente partir para as 3 perguntas, estamos num ponto histórico da MS, né, pensando aí nos 60 anos. O que o senhor mencionaria, traria para a gente como legado, inclusive, né, para a gente pensar na MS também como uma parceira, né, do desenvolvimento do sistema de saúde no Brasil? Eu acho que a MS é sinônimo de acesso. Quer dizer, nós conseguimos trazer medicamentos de qualidade por preço acessível para o consumidor. Eu acho que esse sempre foi a filosofia da MS, e mesmo nos produtos de inovação que estamos investindo, sempre pensando no acesso e sempre pensando na população brasileira. Então, esse é o legado que a gente quer deixar. Bom, vamos para aquele momento de 3 perguntinhas, respostas curtinhas no nosso ping-pong final aqui com todos os entrevistados. Primeira pergunta, ministro, se o senhor avalia que é possível que a gente, no Brasil, proporcione um acesso a todo tipo de medicamento para todo mundo. Isso é uma realidade? Isso não é uma realidade, mas esse é o projeto. É fazer um Brasil mais inclusivo, que todos tenham acesso aos bens que são essenciais. E a saúde é um direito e um bem essencial à vida das pessoas. Esse é o esforço do governo. O Sistema Único de Saúde é um dos mais avançados do mundo em termos de acesso. E é uma grande prioridade do BNDES financiar a saúde, financiar o investimento, financiar a produção de equipamentos e remédios, vacinas, fármacos. Presidente, do ponto de vista do senhor? Olha, a MS existe para isso. Estamos trabalhando para que isso seja possível. Vocês estão enxutos mesmo na resposta, estou gostando. Vamos para a segunda pergunta, que é sobre o papel das agências reguladoras também. Tem muita queixa, né, sobre a necessidade de você fazer um fortalecimento das agências reguladoras, também pensando em tornar o sistema de saúde mais seguro, mais inovador. Qual é o caminho que o senhor vislumbra, ministro? O primeiro problema que eu vejo é assim, você não pode um presidente eleito esperar 1 ano e meio para tocar o presidente numa agência. É um absurdo. Você tem que ter um presidente sintonizado com o governo. Nós precisamos ter mais articulação do ponto de vista desse papel da regulação. No caso específico da saúde, está muito lenta a aprovação. Nós temos ali parados, em termos de investimento, mais de 17 bilhões de reais de projetos que dependem da aprovação para poder acontecer. Então, tem que investir mais em digitalização da empresa, da Anvisa, tem que ter mais toda a tramitação, o controle, a transparência dos processos através do digital, investir em pessoal e ter uma gestão mais ágil nesse sentido. Espero que o presidente vai fazer mudanças e que a gente consiga recursos para dar esse salto. Eles ficaram quase 5 anos sem reajuste salarial. É um absurdo. E falta de investimentos. Então, nós precisamos fazer esse pacto para a Anvisa acompanhar o volume que o BNDES está tendo de recursos e o setor está tendo em investimentos. Presidente, para o senhor. Eu vejo a Anvisa, eu enxergo a Anvisa como 2 Anvisas. Uma Anvisa é essa que cuida da realidade nossa diária, e acho que o Mercadante colocou bem o ponto que precisa ser feito. E o segundo passo é tornar a Anvisa não só uma agência de garantia de qualidade, de risco sanitário, mas também uma agência de inovação. Como o Mercadante mesmo disse, inovação é risco. E risco tem que ser tomado pela agência e tem que ser muito bem... ter profissionais preparados para dialogar com a indústria e discutir como é que vai ser o desenvolvimento desse novo fármaco, desse novo produto. Como é feito nas agências do primeiro mundo, dos Estados Unidos e da Europa.
Acho que a Anvisa está pronta para dar esse passo e esperamos que dê logo. Bom, para a gente terminar, o último olhar que eu queria de vocês é sobre o papel, então, do mercado privado também, como um fator importante para a gente pensar na melhoria do sistema de saúde como um todo. A gente está falando de indústria, mas a gente está falando também de chegar na ponta, chegar na população, chegar no SUS, ministro. Eu acho que a primeira coisa para esse setor se desenvolver é ter mercado. Acho que o presidente Lula está cuidando, mais uma vez, bem disso. Nós estamos com a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, estamos chegando na menor taxa de desemprego da história, a maior massa salarial da história, o maior volume de pessoas empregadas da história, a renda da população está crescendo 6,1% ao mês. Então, esse mercado de consumo de massas é que dá força para os empresários investirem. Nós estamos com a menor taxa de capacidade ociosa da indústria de muitos e muitos anos. E redução de estoque. O que significa isso? Investimento eminente. Agora, acho que nós temos que reduzir a carga tributária da indústria, a reforma tributária vai resolver isso, e precisamos baixar esses juros. O custo do capital no Brasil ainda segue muito alto, inexplicadamente, e diria assim, injustificadamente muito alto. Não tem por que a gente ter, com as reservas cambiais, com esse momento, com o crescimento, com a menor taxa de inflação dos últimos anos, continuar com a segunda maior taxa de juros do mundo. Precisa baixar os juros. Eu já ia chegar no juros se o senhor não tivesse falado. Estava esperando esse ponto que tem sido muito repetido, de fato, né, por todas as áreas do governo, né, ministro? Enfim, tem muita expectativa em relação... Logo estamos entregando. ...à condução no Banco Central. Presidente, para a gente terminar, então, do seu ponto de vista, inclusive como uma voz do mercado privado, qual é o papel, né, da iniciativa privada também? Não, na área de medicamento, o mercado... 80% é privado, 20% é o mercado público, que se concentra mais nos medicamentos de alto custo da farmácia básica. Então, o mercado de alto custo é principalmente produtos oncológicos de várias especialidades, que a maioria dos produtos ainda está sob patente. Então, qual é o nosso papel? Assim que vencer a patente, lançar o produto o mais rápido possível, trazendo uma economia grande para o Estado, permitindo que ele invista em incorporação de novos medicamentos. E no mercado privado, sempre atendendo o mercado e o consumidor da melhor maneira possível, a classe médica, e é isso que a gente faz com maestria. Então, nós somos, acho que, especialistas disso. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir aqui na plataforma e nos outros canais da Esfera Brasil para conferir o nosso conteúdo diário. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!